Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um novo episódio aqui no nosso podcast Nova Geração do Novo Lar. Mas antes, eu quero saber se já assistiu os outros episódios já postados aqui no nosso canal. Se tu não assistiu, depois desse aqui, vai lá e dá uma conferida, porque tá muito legal. Mas agora, eu já quero pedir o teu like antecipado, porque eu tenho certeza que vocês vão amar o nosso convidado de hoje, o Maicon Couto, professor de Educação Física e responsável pelo Laboratório Festivo e pela Escolinha de Futebol aqui no Novo Lar. Seja muito bem-vindo, Maicon. Obrigado, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, depende do horário que estiver assistindo. Prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite, Rodrigo, Jennifer. Vai ser um prazer aí bater um papo com vocês. Muito obrigada. E aqui do meu lado, como sempre, ele, Rodrigo Cão, né? Ele é diretor e produtor do nosso podcast, educador aqui do Novo Lar também. Oi, Cão. Oiê, tudo bem? Gente, só para lembrar, não esqueçam, tá aqui já o endereço do nosso Instagram, já tá passando aqui na tela. Então, corre lá também, se inscreve no nosso Instagram para acompanhar as nossas postagens. Tá parado, eu sei, não me cobre, não façam isso comigo, mas vai, em seguida já vamos organizar isso aí direitinho, tá? Mas vai lá, já se inscreve, já fica lá para curtir todas as nossas atualizações. E como a Jennifer bem disse, se inscreve no canal também, dá o like. E bora bater um papo com o nosso querido Maicon. Sim, e toda quarta-feira tem episódio novo aqui também, não Exatamente. se esqueçam. Toda quarta-feira, 4 da tarde, episódio novinho, fresquinho, cheiroso, gostoso, pra vocês curtirem aí, tá bom? Isso mesmo. E eu sou a Jennifer Silva, não posso esquecer de me apresentar, né, gente? Mas E sou a apresentadora de hoje. Prazer, Jennifer. Eu não te conhecia, muito prazer. Seja bem-vinda. Fica à vontade, tá? Obrigada. Faça de conta que a mesa é sua. Tá bom, então obrigada. Tá, beleza. Então, vamos começar já pela primeira pergunta. Me conta um pouco sobre o Maicon, quem é ele, como chegou aqui no Novo Lar. O pessoal quer conhecer. Vamos lá, vamos ver se vai dar tempo de contar todas as histórias, né? Tem Até que chegar dar. aqui Temos tempo. Tem que dar. O professor não é muito novinho, já tem já uns 20 e poucos. Bom, até eu chegar aqui no Novo Lar, foi uma trajetória complicada, né? De altos e baixos. A gente, na verdade, eu conheci o Novo Lar antes de jogar, né? Tempo de colégio, a gente saía do colégio Farroupilha, que é mais adiante aqui do Novo Lar, e vinha jogar bola aqui no campo. A única referência que eu tinha do Novo Lar era o campo. Eu não tinha o que acontecia, eu não sabia. Aqui. E então eu só vinha no campo, curtia o campo muito bem cuidado na época, continua, né? E a única referência que eu tinha era o campo, era o futebol. Sim. Daí depois passei por outras áreas. Eu, na verdade, fui de tudo, eu acho. Se pensar aí, eu fiz muita coisa. Eu tinha um sonho de ser professor de Educação Física. Isso, desde 99, aflorou esse espírito que eu queria ser professor. Fui muito incentivado por professores, o professor da Adventista, o professor do Farroupilha. Sempre gostou do esporte, assim? Sempre fui muito competitivo. Né? Eu não, até para o ímpar eu queria ganhar, não tinha essa questão de perder, eu gostava de ganhar, então sou altamente competitivo. Agora aprendi a me controlar um pouquinho, né? Mas não gosto de perder. E daí os professores me incentivaram bastante, né? O professor da Adventista, o professor Ari, e o professor Anilton do Farroupilha também, até porque eu tinha um pouco de liderança aflorada na época, né? Porque, tipo, com 10 anos eu montei um time e nós fomos disputar em Guaíba uma competição, né? Botei as crianças dentro do carro, vamos embora, ó, tanto vai com meu pai, tanto vai com o pai do fulano, vamos lá, vamos disputar. 10 anos só? Com 10 anos. Nossa, meu Deus. A gente queria disputar, queria sair coisas diferentes, né? Na época, a tradicional Copa Ajax, que era disputada em Porto Alegre, a gente disputou também, tudo com 9, 10 anos, bem novo. E a gente fazia isso, daí botava um treinador, botava um pai, o outro era auxiliar, pegava um fardamento e fazia excursão por aí. E isso aí foi aflorando, né? A questão da liderança, né? E aí os professores me incentivaram, não, porque tu não, né? Vem pra esse meio, pro esporte, a gente tá precisando. Já tinha um jeito, assim, da coisa, assim, já sabia, né? Eu já tava meio que... Eu sempre gostei de falar, né? Então, né? Ainda bem que eu trouxe isso pro lado bom, né? O lado de educar, né? E daí depois, daí era um plano. Qual é o plano para fazer a faculdade? Né?
pô, na época a faculdade era cara ou era a URGS, né? Sim. Não tinha esquemas de bolsas, não tinha como tem E hoje. na né? URGS é pesado, é pegado, né? Tem que estudar. Tinha que estudar bastante, né? E aí, infelizmente, eu não consegui entrar pela URGS. Daí, fui fazer, daí o que era o primeiro plano? Vamos trabalhar. Temos que juntar dinheiro pra fazer uma faculdade. E aí, fui trabalhar. Larguei currículo, Pizza Hut. Meu Primeiro Deus. emprego. Daí, Tu quer ligar minha quinta série já nos primeiros minutos de... 2 anos, ó. Não, por favor, não começa. Então quer dizer que a responsável por essa barriguinha linda aí é a Pizza Hut. Então, Ainda não, lá eu era magro. Lá eu era magro ainda. Não perde uma. Meu Deus. O cara, olha só, os caras já sabem que eu sou comediante. Já sabem que a minha quinta série é aflorada. Me dá uma bola quicando dessa, não. Me desculpa aí quem Mas tá assistindo, mas né? Faz parte, eu Brincadeira. tenho que dar o Claro, espaço. claro, né? Mas não foi Pizza Hut. Não foi Pizza Não Hut, foi. vai... pô. Vai vir mais adiante. Eita. No Pizza Hut eu era magro ainda. E aí, a questão do Pizza Hut, trabalhei um monte. Pensa em trabalhar. Né? Lá era terrível. É que nem McDonald's. Te exploram. Trabalha bastante e ganha pouco. Mas me ensinou bastante coisa. Aprendi bastante coisa lá. Não posso reclamar dessa. Só que daí, o meu plano de estudar, fazer a faculdade, não deu certo. Só trabalhei. Só me ferrei. Daí... Mas tu não tava fazendo faculdade enquanto tava na Pizza Hut? Não, eu queria juntar uma grana pra poder fazer, porque Ah, não é barato as faculdades, era cara. E aí, nesse período surgiu a questão do ProUni. O ProUni surgiu através do Enem, da nota do Enem. Na época, quando eu fiz o Enem, eu nem sabia pra que serviu o Enem. Tanto que foi um domingo de Grenal. Sim. Eu nem sou gremista, né? Quase nada. Não queria de jeito nenhum fazer o Enem, né? Isso antes no colégio. Isso fazia 2 anos que eu já estava trabalhando. 2 anos atrás eu fiz o Enem. Na época nem sabia para que serviu o Enem. Fui lá e fiz. Só fez assim, Só né? fiz. Meu pai me largou na porta e ficou me esperando porque era Grenal. Ele pensou que eu ia fugir dali. Na verdade, assim, só a título de informação, o Enem ele surge como uma espécie de avaliação do ensino médio. Isso, né? isso. O governo precisava saber, nós estamos ainda lá no Fernando Henrique, tá? Tu não era nem nascido ainda. E aí o governo sentiu necessidade de saber como é que estava o ensino médio do Brasil. Aí criou o Enem, tanto que o Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Pra ver o conhecimento Para do ver como é que aluno. estava o Como é que ensino estava o médio. ensino médio. Para saber o que estava se trabalhando no ensino médio. Que informação estava chegando até vocês. O que vocês estavam aprendendo no ensino médio. Tá. Né? O que nós, na verdade, porque é a época que eu estava no ensino médio, tá? Isso nós estamos falando de 97, 98, por aí. Eu terminei em 98. Eu fiz 2002. Isso aí 95, acho que o Enem, se não me falha a memória, 95 e 96 é que surgiu o Enem. Mas tinha muita falta, né? O pessoal não ia fazer. Porque não tinha sentido. Porque não tinha sentido. Tinha sentido Era nenhum. só isso. Era só pra saber como é que tava o ensino médio. Tá, Aí não, depois, lá por aí, na época do que ele tá falando aí, 2003, 2004, por aí, 2004. quando surgiu o ProUni, aí já no governo Lula, com as novas políticas de acesso à universidade pública e privada, lei de cotas, enfim, tem um monte de coisa que vem nesse balaio aí. Aí o Enem passou a ser critério pra tu acessar algumas faculdades. Tá? Como bolsista. É uma bolsa, Como né? bolsa e como a nota somado ao vestibular. Ou o que já acontece hoje é trocar o vestibular pelo Enem. Tem faculdades. A URGS ainda faz vestibular, tá? Mas tem faculdades ainda que. Tem faculdades já que não tem mais vestibular, então pegam a nota do Enem pra te dar vaga. Só que a URGS ainda não abriu mão 100% Enem, porque o Enem deu uns probleminha aí, né? Tem dado uns problemas frequentes de roubam prova, alteram gabarito, blá blá blá. Então a URGS ainda... Na minha época de URGS, eu entrei na URGS em 2012 era 10%. 10% da nota do Enem somava com o vestibular da URGS. Agora não sei se está mais, está menos, mas... E aí, então, a critérios, né? Eu entrei, fiz o Enem, não sabia pra que servia. Mas, enfim, ficou guardado lá. Fui bem. Agradeço o pai por ficar me esperando pra fazer o Enem, senão eu tinha fugido pra ver o Grenal. Tá certo. E aí, 2 anos depois, quando eu estava no Pizza Hut, surgiu a notícia do ProUni, que tu poderia acessar através da nota de 2002. E aí eu peguei a nota de 2002 e joguei pra tentar uma faculdade. Aí eu consegui bolsa 100% na UBRA. Na UBRA.
Da época que a Ubra era potência, né? A Ubra tinha futebol de salão, tinha futsal, tinha basquete, tinha vôlei, tinha futebol de campo. Disputaram final até contra o Inter, se não me engano. É uma no chão. faculdade também, né? É uma faculdade Desculpa, em não Canoas, conheço. isso. É um campus grande, gigantesco, né? Uma estrutura muito boa. É uma universidade luterana. Isso. É ligada à religião luterana. Então, fiz lá e fui pra faculdade. Daí eu saí do Pizza Hut, rompi com eles, né? E aí fiquei uns 3 meses, acho que desempregado. E só fazendo faculdade. Nesse período, me surgiu a SME, Secretaria Municipal de Esportes de Porto Alegre, na qual eu fui estagiário 2 anos. Dei aula de futebol de campo na Praça Tamandaré. Peguei uma gurizada muito boa. Foi parte da minha formação, né? Também treinei nessa época, eu treinei um time de futsal feminino também, da Dimasse, que era uma empresa de medicamentos. Daí elas tinham um time de futsal feminino e aí eu, vinculado à secretaria, consegui um emprego lá de treinador. Fiz muito bem a formação, porque eu consegui vários estágios na época de formação da faculdade, né? Trabalhei em academia, Isso sempre com a SME. Nunca saí da SME, sempre fiquei durante os 10 anos. Trabalhei em academia, uma academia em Alvorada. Surgiram várias oportunidades, assim. Sim, eu aproveitei bem. Porque, tipo, tu consegue pegar de várias... Não só a questão de colégio, mas tu conseguiu, que nem hoje, me ajuda bastante a formação que eu tive na SME. Porque eu trabalhei no meio lá do pessoal mais carente da Praça Tamandaré. E hoje eu retorno, né, pra ser também mais ou menos o que eu trabalhava lá. Trabalhou em academia também? Fiz uma parte em academia também, trabalhei 1 ano e meio mais ou menos numa academia Oz em Alvorada. Agora hoje não existe mais, era bem no centro ali de Alvorada. Eu fazia bem, eu tinha uma motinho na época, então tipo eu passava, eu acho que por toda a região metropolitana, porque eu saía de Viamão, morava em Viamão, aí tinha trabalho em Alvorada, tinha trabalho em Porto Alegre. Nossa. Daí depois eu consegui um ainda, se não me engano, foi em Gravataí. E aí eu tinha faculdade em Canoas, então tipo eu rodava a região E metropolitana. nós estamos falando de quê? 2000 e... Isso começou minha trajetória acadêmica em 2005, 2005, tá. né? E daí na qual eu me formei em 2008. Eu fiz 3 anos, eu tive muitas cadeiras que eu fiz à tarde também, né? Como o estágio, ele te possibilita tu fazer várias fontes de renda ali, porque tu pega 2 horas num, 2 horas no outro, e tu vai Isso é acrescentando. bom, né? É bom, até tu te formar. Tu te formou, tu... Chega, dá uma saudade daquele pingadinho que caía, né, cara? Não, porque na verdade, se olhar, Rodrigo, eu ganhava, na época, formando esse estágio, uma renda muito boa. Renda, vamos dizer, que eu ganho hoje, naquela época. É. Então, tipo, era acentuado, né, a diferença. Eu peguei uma época na URGS que eles fizeram uma portaria que tu poderia ter mais de um estágio, desde que a fonte pagadora não fosse a mesma, né? E aí, eu nasci pobre, mas não nasci otário, né? Eu comecei a dar meus pulos. Aí, na época, eu tinha uma bolsa de monitoria de sala. Era ali só para ligar o computador e ficar à disposição da professora ali. Peguei 3, na verdade, durante a minha estada na URGS, né? E aí eu tinha também que aí a fonte pagadora era a FAURGS, que era a fundação ali do... FAURGS é a Fundação dos Funcionários, uma coisa assim. E aí eu peguei uma bolsa PIBID, que era CAPS. Então, podia ter. Então, nessa brincadeira aí, bicho, era 800 pila que eu pegava pra trabalhar 2 dias na semana. Sim, aí tu vai Onde tu vai ter juntando. uma barbada dessas? Não tem? Só que o problema é certeza. que tu te forma, acaba Acabou. tudo. Ah, acaba tudo. Eu terminei, eu colei meu grau dia 31 de janeiro No outro de dia, 2017 e 800 pila, tchau! Bem Acabou assim. a mordomia. Acabou, Mas faz parte, que nem eu disse. A Mas minha ajuda pra caramba. formação foi muito boa. Eu consegui pegar várias áreas da educação física. Daí, até tem um quesito até que eu quero, né, compartilhar com vocês, que daí entra a questão da competição. Eu era muito aflorado na questão da competição, né? Até descobri que nem o meu artigo do TCC, TCC é o trabalho de conclusão de curso. Sim, né? eu sei. Todo final de curso tu tem que defender uma tese. E eu fiz qual o grau de importância da competição como fator motivacional nas aulas de educação física. Por que me aflorou isso? Eu fui dar aula no colégio onde hoje eu moro, né, na minha comunidade.
Cheguei lá para dar aula, a professora, falecida professora Denise, disse, não, dá uma olhada lá e vê o que... Eu perguntei qual o esporte que a gente trabalharia no trimestre, né? Ela disse, não, dá uma olhada no armário e vê o que tem de material. Pode aplicar tranquilo. Aí eu olhei lá, tinha 2 bolas de vôlei rasgada, tinha uma Meu Deus 3 de do futebol céu. furada e tinha 3 bolas de basquete. Daí Que tava inteira. que tava inteira. Ah, eu ótimo. acho que ninguém usava, né? E aí eu com todo esse tamanho, imagina dando aula de basquete. Mas eu disse, não, vou dar aula de basquete. Ali eu vi mais ou menos, são 2 É situações. sobre arriscar. Eu sim me senti professor. Aham. Estava chegando no final do curso e eu me senti professor por ensinar um esporte que não é do meu domínio, né? Eu sabia os gestos técnicos, mas agora imagina realizar a cesta, eu brincava com eles, assim, ó, quando o professor acertar uma cesta, batam palma que eu não sei quando é que eu vou acertar outra. Mais ou menos assim, né? Para eles, né? Claro, não, óbvio. Mas os gestos técnicos, o que teria que fazer, regras, tudo a gente sabia, né? Porque a gente trabalha também na faculdade também. E daí eu trabalhei com eles basquete. Só que eu fui dar aula para basquete, não tinha ninguém para dar aula, porque ninguém queria fazer aula. Eles queriam jogar futebol, jogar vôlei. E naquela época tinha muita questão de, ó, pega a bola de futebol pros guri, bola de vôlei pros guri e é isso aí. Qualquer um dava Verdade. aula, mais ou menos isso. E aí daí eu cheguei e comecei a dar aula de basquete. Daí só que ninguém queria fazer, 3, 4 alunos. Então eu disse, conversando com o meu coordenador da época da SME, falei isso, o que eu posso fazer para motivar esses alunos, né, a assistir a aula? Daí ele chegou e me disse, não, procura o que tu te motivava quando tu fazia aula. Daí eu, boa, competição, eu gosto de competir. Competição. O que eu fiz? Peguei umas medalhas, pedi umas medalhas para eles e fiz uma competição. Organizei umas regras ali, abri torneio de basquete no colégio, Boa. Aí eu separava 2 guri, uma guria e botava algumas regras só para sair o jogo do basquete, não as regras propriamente do esporte. E saiu o torneio. Isso foi numa sexta. Ai, que legal. Chegou na segunda-feira, eu vou dar aula, tipo, a média que eu tinha de aluno era uns 5. Cheguei para dar aula, 30. Eu sou? Onde é que vocês estavam? Saíram. Quem é essa gente Quem toda é aqui? vocês? Eu não conheço vocês, né? Mas tá. Daí cheguei, daí perguntei pra eles, mas por que vocês estão assistindo aula agora? Eu disse, não, professor, a gente quer aprender a jogar basquete, a gente quer ganhar do fulano que ganhou no sexta, nós queremos jogar e queremos ganhar. Daí A competição motiva, realmente. Daí deu, né, o start do meu TCC. E foi ali que, tipo, começou a florar a barra. Realmente eu consigo ser o professor. Eu me senti ali professor, né? Porque eu consegui passar, ensinar, né? E tu conseguir ensinar uma coisa que não é do teu domínio, né? Mas que tu tem os gestos técnicos, é melhor ainda, né? Te infla mais. Não é né? do teu domínio, mas é do teu domínio, porque tá tudo junto ali, né? sim. Claro que a gente sempre escolhe, dentro da minha área também, eu tenho meus autores preferidos, tenho meus Sim. diretores preferidos, a minha maneira de fazer teatro preferida, mas a gente acaba, tá tudo no mesmo balaio, Sim. né? Se eu Não tiver, é. eu tenho uma piada que inclusive eu sofri bullying na faculdade, que eu digo que eu não gosto do Shakespeare, né? Eu tenho horror do Shakespeare. Mas eu sei do Shakespeare. Se eu tiver que te dar uma aula de Shakespeare, eu vou te dar. Com ódio no coração? Com ódio no coração, mas eu vou te dar uma aula de Shakespeare, entendeu? Porque eu estudei pra isso. Sim. Mas eu não gosto. Mas é isso, eu acho que o momento que tu tá ali dedicado àquilo, tu tem um domínio amplo e aí tu vai no específico depois pra tu focar naquilo Claro. que tu curte e tal, mas não que tu seja incompetente pra Não. fazer qualquer coisa relacionada a isso. Conhece de tudo um pouco, né? Sim, todas as áreas. Porque até, na verdade, tu trabalha nisso na faculdade. Tem cadeiras específicas para te trabalhar essas áreas, né? Daí tu pega as áreas que tu não tem domínio, geralmente. Basquete, eu fiz basquete, fiz tênis, fiz vôlei, futsal, futebol de campo. E fiz mais uma que eu não lembro agora. Mas foi mais um esporte que eu fiz. Então daí tu vai trabalhando regras, fundamentos, tu vai trabalhando como é que tem que montar uma aula, didática, e assim tu vai Sim. trabalhando. Mas claro, a minha área específica, vamos dizer... Que na tu específica, focou. Mas acho que vamos uma específica, seria o futebol. O futebol é onde eu tenho domínio, né? Eu sei ali, tipo, onde eu trabalhei, onde eu estudei pra poder dar aula. E terminamos essa parte, formei. Aí,
Eu tinha A feito vida. Começou a o vida perrengue. A vida. te leva Não é pra exatamente outros lados. Não é exatamente um bolinho de morango, né? É mais ou menos isso, né? Os boletos começam a chegar, a responsabilidade começa a bater. Aí eu me formei, daí tive aquele problema que deu os estágios, encerra tudo. Paralelamente a isso, eu tava fazendo uns concursos. E aí eu me formei 22 de agosto. Em dezembro eu fui chamado no concurso da Carris, empresa de ônibus. Empresa de ônibus. Empresa rodoviária de ônibus, a nossa empresa de Porto Alegre, Estatal de Porto Alegre. centenária, Aham. né? Estão querendo acabar. Estão Aliás, querendo diga-se. acabar com a minha Carris, né? E aí o que acontece? Fui pra Carris, né? Fui no propósito, eu era cobrador. Deu ali uns... No início a Carris era uniforme, uma empresa assim que, na verdade, quando eu entrei, eu vou ser bem sincero, não sei se... Eu pensava até me aposentar na Carris, que era uma empresa boa. Por quê? Porque era uma empresa boa de trabalhar. Tu muda, tu vai, né? Tu vai chegando, tipo assim, tu diz assim, eu tava na educação física, mas essa empresa é boa de trabalhar. Aham. E aí tu vai mudando os focos, tu recebe vários benefícios que te fazem, né, pensar. Daí me acomodei ali, fiquei acomodado, daí uns 4 anos, aí teve uma oportunidade para me ser diretor de esportes da Associação da Carris, de funcionários. Tu E ficou aí- 4 anos trabalhando ali? 4 anos eu trabalhei de cobrador. Ah, Daí tá, depois eu fui direcionado, daí a gente trocava, no caso era cedência, e aí a gente fiquei cedido para a associação, daí eu fui diretor de esportes. Daí fui lá, 2 mandatos de diretor de esportes. Aí a gente organizou ali o campeonato interno, fizemos uma temática diferente, que antes o campeonato ele era muito tipo, como era interno da carreira de funcionários, eles não tinham muito os critérios, né? A gente organizou ali melhor nessas 2 gestões, né? Questão de uniforme, questão de critério de competição. Montamos um time para disputar o Praiano lá, montamos um time bem forte. Infelicidade, não conseguimos ganhar o título, mas ficamos ali em terceiro, né? Foi dos últimos tempos foi a melhor colocação da Carris, né? Trouxemos um treinador de fora também, o Lu. Ele é pai do Thomas Luciano, hoje que tá o Gil Vicente, jogou no Grêmio, aí o lateral, ele treinou nós ali no Praiano. Então a gente fez uma boa gestão de questão de esportes ali, né? Esses 2 mandatos aí. E aí, o que aconteceu? No governo, acho que foi Marquesan, da prefeitura, o Marquesan ele extinguiu a associação. Nós tínhamos um terreno que era quadra de futebol, tinha o estacionamento, tinha o salão, tinha a academia, e o Marquesan extinguiu a associação. A gente ficou, na verdade, sem ter área social, né? Só trabalhando. Aí foi o momento que eu voltei pro ônibus. Aí eu voltei a ser cobrador. Daí fiquei mais uns 4 anos. Nossa, ficou bastante tempo, né? 15 anos de Carris. Nossa. E aí que daí começa, claro, paralelamente isso eu sempre fui do esporte. Eu não deixei o esporte de lado. O esporte ele sempre fez parte da minha vida, né? Eu tentei até o juvenil, né? Não deu, daí tipo, né? Continuei jogando, mas amador, né? E aí, nesse período aí eu fui presidente da FUV. A FUV é a Associação de Futsal de Viamão. Eu organizei 3 AFUVs, que são 3 competições de futsal, né? Também fui treinador do Nova Era. Ai, que legal. O Nova Era chegou a um nível estadual. A gente disputou, ano passado, a gente disputou o estadual a nível do Rio Grande do Sul, né? Ano passado. Ano passado, tá. Caímos nas quartas pro São Borja, mas foi uma competição que me trouxe bastante experiência, assim, né? De viagens, do ramo profissional mesmo, né? Que eu não tinha vivenciado ainda. E aí surge o Novo Lar. Já surgiu ano passado, né? Eu realizei uma entrevista. Chegou no Novo Lar ano passado, então? Não, cheguei esse ano. Esse ano. Ano Tá. passado eu realizei uma entrevista, na qual não fui selecionado, né? Mas esse ano, tá aí, fiz uma nova entrevista e estou aqui eu. Caí de paraquedas aqui. Não, foi bem de paraquedas, né? Um ramo que, assim, Nossa, eu sou suspeito de falar porque Fez muita coisa. já desde 2019 que eu tenho trabalhado nesse ramo, sempre foi uma vontade também.
que é o ramo da assistência social, né? Da educação social. E qual é a diferença, assim, qual foi o impacto nesses... Tu tá aqui desde março, né? A gente entrou juntos. Mas pra ti é uma experiência nova. Como é que é esse impacto, assim, da educação social? Como é que a educação social chega e impacta na tua vida, assim? O que faz de diferente na tua vida? Que ela não é tão nova pelo fato que nem o que me preparou, na verdade, foi há 15 anos atrás a SME. Certo. Porque eu trabalhei com um setor que era de carência, na verdade, né? Que ali, a zona do Praça Tamandaré ali, pegava Bom Jesus, Vila Jardim, aquelas zonas também que não são vulneráveis também. Certo. Mas não era educador social. Sim. Eu era estagiário. E tem uma lacuna de 15 anos aí também, né? Tem uma lacuna grande. Tem uma lacuna grande. Só que o que eu vejo é que todo o entorno me preparou para o momento que eu vivo hoje. Massa. Porque eu não sei se fosse 15 anos atrás, se eu teria toda essa vivência, toda essa bagagem de vários setores, de várias... para ter a estrutura para poder trabalhar do jeito que eu trabalho hoje. Entendi. Claro, tem diferença. Educador social, apesar de ser na minha área, ela tem diferença de um professor, né? Tu tem outros problemas que abrangem o contexto, né? E tu tem que abraçar, tu tem que acolher, tu tem que estar ali para às vezes a criança ela vem para fazer o futebol, mas ela não quer fazer o futebol, ela quer conversar contigo. E tu tem que estar ali para escutar, tu tem que estar ali para... A minha mãe foi professora há 40 anos, tá? 40 anos de sala de aula, minha mãe. E aí, a fruta não cai longe do pé, né? Acabei eu fazendo licenciatura e virando professor de uma certa forma. Aí, quando eu comecei a trabalhar com educação social lá atrás, em 2019, aí eu fui conversar, foi aquele negócio, viagem, fui ver a mãe e tal, né? A novidade era, o emprego novo, né? Tá, mas aí, como é que é? Não sei o quê, como é que tu faz? Blá. E aí eu fui explicar, ela, tá, mas não tem avaliação? Eu disse, não. Tá, e os cadernos, como é que tu fecha? Já é no sistema, já é no computador? Não, mas não tem fechamento de caderno. Tá, mas então, eu digo, pois é, mãe, senta aí. Eu vou te contar, senta aqui. Eu vou te contar assim, a gente não fecha nota, a gente não fecha caderno, a gente não faz prova, não tem obrigação com matéria, mas senta que ela vê a história. E ela ficou assim, ó, arrepiada da maneira como... Claro, a minha mãe sempre deu aula em periferia, então quer dizer que ela tem uma noção do que é o aluno periférico, do que é o aluno da assistência social, da educação social. Mas ela não tinha esse compromisso que a gente tem, né? De, cara, tem dias que tu simplesmente não vai dar aula e ponto. Não é tu que escolhe. Né? Sim, tu chega, às vezes, para dar uma atividade e aquela atividade não encaixou, não é para aquele dia. E tu tem que sentar e tu tem que conversar e daqui a pouco tu tem que falar sobre coisas que não são nem da tua alçada. Mas tu tem que sentar e tu tem que conversar porque tu tem experiência de vida, porque tu é mais velho, porque tu já tomou umas pauladas da vida e tu tem seres humanos de informação ali que precisam se orientarem. Sim, né? Exato. E aí tu para com a tua aula. A Jennifer é minha aluna, sabe do que eu tô falando. Sim. De eu parar e eu dar palestra sobre saúde feminina, bicho. É um contexto Uma coisa que não tem nada a ver com a minha Não tem área. nada a ver com a área dele, mas ele para a aula e se tiver que falar, ele fala, entendeu? E vai entrando em assuntos diversos, assim. É que tu tem uma outra responsabilidade, não que nem eu disse, o meu sonho era ser professor de escola, né? Claro que nem eu disse, eu não fiquei nesses 15 anos que eu tô na Carris, eu não fiquei fora do meio do esporte, mas de maneiras diferentes. Eu trabalhei em outras áreas, né? Então agora voltar para um ambiente de crianças, de formação, claro que não é escola, que nem eu disse, professor, quando eu cheguei lá do curso que depois a gente vai conversar um pouco, eu cheguei e falei para eles e disse, olha, o meu sonho era ser professor de escola. Hoje eu sou educador físico, social, que para mim é mais ainda, entendeu? Nossa, sim. Então, tipo, aquilo me deu uma outra perspectiva, né? Por causa que eu vejo que eu gosto disso, né? Eu tô uma área que eu tô amando, na Que verdade. bom, né? É encantador, né, cara? É encantador, assim, porque tu vira pai desses piados. Não adianta, não tem como fugir disso, entendeu? Alguns chegam aqui com uma família bem desestruturada, outros nem tanto, mas tanto um caso quanto o outro, tu vai virar uma extensão da casa, tu vira uma extensão da casa. É impossível desatrelar uma coisa da outra. Porque eles passam 4 horas do dia deles aqui dentro.
entendeu? A gente passa 8. Eles passam 4 horas. E 4 horas nessa idade que eles estão, cara, é o dia, entendeu? E não é só... A gente tem muita preocupação também, para quem está nos assistindo e por acaso não sabe como é que funciona o nosso trabalho, a gente tem uma preocupação com a alimentação, a gente fornece alimentação, a gente fornece apoio psicológico, a gente fornece apoio psicossocial. Só que às vezes, eles só estão precisando de um abraço. Não é nem o prato de comida, não é nem o lanche, não é nem a assistente social, não. Eles só querem um abraço. Eles só querem chegar e se sentirem importantes. É verdade. E tu tem que ter um olhar fino e afinado sobre isso, porque daqui a pouco tu tá ali... Eu acompanho o trabalho do Maico de perto, as nossas salas são próximas aqui. Ele tá na quadra, na correria ali, gritando e não sei o que, estimulando. E eu a mesma coisa na minha sala, estimulando meus alunos e gritaria. Às vezes tu perde isso, tu não enxerga isso. Tu não vê que aquele aluno tá com algum problema, né? Te foge, mas daqui a pouco eles fazem questão de eles chegarem e te mostrarem que estão mal e que eles estão precisando de ti. E, mano, não tem o que fazer. Tu tem que parar o que tu tá fazendo e dar um apoio. Não, e tu pega a confiança deles, né? A questão, tipo, eu não vou citar nomes, mas que nem um fato que aconteceu nesse período que eu tive fora uma semana. Aconteceu um fato, um aluno estava com nota baixa, brigou no colégio e a mãe disse que ele não ia vir essa semana porque ele tava mal no colégio. Mas é aqui que ele tem que estar, mãe! Só que, tipo, que nem eu disse, eu fico triste escutar isso, porque, tipo, na verdade, nós estamos sendo um castigo, porque é uma coisa boa, e é tipo, vamos tirar aquela coisa boa pra ver se ele melhora. E aí eu peguei, quando chegou aqui... E não tem que ser assim, cara, tu quer ensinar dessa forma? Quando chegou o aluno em questão, ele cheguei na segunda-feira e vamos trocar uma ideia, né? Ele ficou uma semana sem vir? Sim, a semana que eu estava fora foi a semana que ele estava de castigo. Ele voltou na segunda. Daí eu conversei com ele. O que tá acontecendo? Né? Uhum. E aí nós conversamos ali. Acho que deu uns 20 minutos de conversa. E aí no final ele me abraçou e disse assim, professor, eu tava precisando desabafar. Ai, que bonitinho. E tipo, daí tu olha assim, daí tu vê assim, pô, a importância que a gente tem. Total. E às vezes a gente, né, que nem eu disse, eu só fui conversar com ele. E aí, o que tá acontecendo? Tá com nota ruim? O que eu posso te ajudar? O que tá acontecendo? Mas é que tu não foi só conversar, porque às vezes não tem essa pessoa que ele pode conversar, entendeu? Igual em casa, a mãe dele. Justamente, eu acho que foi isso, não foi o contexto. Sim. Ele só chegou e daí, tipo, eu não esperava, até porque que nem ele chegou e disse, professor, obrigado, eu tava precisando. E aí entra aquele contexto que a gente tava falando, a importância do nosso trabalho, ela é gigantesca, né? E é bom poder fazer a diferença, né? Não, e às vezes eu fico pensando assim, porque escola, mas, cara, às vezes não é nem culpa do professor, entendeu? Cada professor tem o quê? 2 períodos em cada de 50 minutos no máximo. 40 uma hora e 10 em cada turma, entendeu? Umas turmas com 20, 30 crianças. Aí ele saiu dali, ele já foi para outra turma. Ele saiu dali, ele já foi para outra turma. Não tem o contexto é diferente. Entendeu? E eu tô falando da galera 12 anos, 11 anos, que já começa a ter um professor para cada matéria. Até ali o 4º ano, 5º ano, que tu tem um professor só, até o professor pode fazer esse trabalho parecido com o nosso aqui, de entender, de conhecer e acolher e fazer o trabalho dele. Mas depois, cara, essa galera cresce e aí eles ficam literalmente sem pai nem mãe, porque, tipo, não tem para onde correr, muitas vezes, entendeu? Então, o serviço social, de novo, sabe? Já vai ser a 3ª ou 4ª vez que eu falo isso nesse programa, tá? Mas eu vou falar de novo. E quando eu cheguei no Novo Lar, uma semana de trabalho eu já tive um BOzão pra resolver, entendeu? E a orientação que me foi dada aqui dentro foi, acolhe. E em seguida do acolhe veio, agora esse problema é teu, acompanha. Cara, nos outros lugares que eu trabalhei, não era completamente diferente. A gente tinha esse apoio, tinha esse olhar... Mas assim, fulano tá com um BOzão, assim, pois é, né, professor? Então... Foge da nossa alçada. E morria ali o assunto. Eu dizia, não, galera, só um pouquinho, não pode ser assim. Tem que ir na casa, tem que bater na casa dessa família, tem que saber o que tá acontecendo. E aqui a gente tem esse compromisso e tem essa coisa de assim, não, vamos até o final agora. Claro. Larga nos peitos da Giza lá, coitada da Giza, que é o nosso polvo, a nossa mulher polvo, porque ela tem 1000 braços. E aí, dali, ela já vai pra frente, dali ela já resolve, dali quando vê a coisa, sabe? Então, isso é muito importante. E eu vou te provocar agora, tá? Não tem importância, vem embora. Tu deu uma saída, o Maico deu uma saída agora, ele foi
foi se espiritualizar, Ah, né? Ele sim. vai falar disso depois. Mas quando ele volta, ele traz um dado que é muito bacana, assim, que é muito importante, ele dando esse retorno desse tempo de Novo Lar, que a gente estamos, eu e ele aqui, vai fazer 4 meses, 5 meses. 4 meses. Estamos indo pro 5º mês agora. Isso, exato. Ah, sim. E uma coisa que ele trouxe que eu achei muito bonito da parte dele foi assim, ó, que até ele vir pro Novo Lar, ele era conhecido por um número. Como assim? E aqui no Novo Lar, ele é conhecido como Michael. Agora ele vai te explicar. Eu só tenho que tomar cuidado pra não me emocionar. Eu sou um cara muito emotivo. Né? Já vi. Nesse período aí, que nem eu disse, a Carrizo era uma empresa... Eu sou apaixonado pela Carrizo. Eu andava de jaqueta da Carrizo. Né? Então tinha sempre essa provocação. O pessoal diz, mas tu ama essa empresa? Tá sempre de jaqueta. Mas eu gostava. Era uma empresa que eu me sentia bem trabalhando. Só que quando trocou aquela... Porque o problema do concursado, que de 4 anos troca de gestão. E nem sempre é para melhor. Às vezes é para pior, e bem pior. Às vezes a gente acha que nada é tão ruim que não possa piorar, né? E piora. Então, quando trocou para o Marquesan, né, na prefeitura, a gente entrou uma diretora-presidente e ela fez eu ter esse sentimento. Que a gente na Carrizo, ele era apenas mais um número. No caso, o número da minha chapa era 6234. Tá? Eles não chamavam por Maico. Era 6234. Tu chegava os despachantes, eles sabiam que tu era lá o 6234. Porque na pedra da escala onde sai, não tem como botar os nomes, só tinha os números. Todo mundo te chamava assim? Não todo mundo. É que não é a questão do chamar, é a questão de tu se sentir. Entendeu? Eu acho que a empresa, ela começa a valorizar o funcionário quando ela começa a trabalhar com individualidades. Conhecer a Jennifer é a Jennifer, o Rodrigo é o Rodrigo, o Michael é o Michael. Se a gente tem essa preocupação com as individualidades, que aflora o coletivo. Né? Com certeza. E na questão ali, eu me sentia como 6234. E quando eu entro no Novo Lar, porque eu fiz uma escolha difícil, não é fácil. Minha escolha é tu sair de um local onde tu tá cômodo, tu tá estruturado, tu tem 15 anos de casa, tu sabe tudo o que tem que fazer. Sim. E aí, simplesmente do nada, tu chega e tu diz assim, vou mudar. Não é uma decisão fácil. E até tu ter certeza que tu fez a escolha certa, tu fica com dúvidas, né? Tudo te traz à tona, né? do que tu eu deixei, tá certo, eu fiz errado, fiz certo. E aí, quando, isso eu tive certeza, quando eu saí daqui foi na sexta-feira, foi dia 28, 29, eu tive uma conversa com a Cris e com a Eliane. E eu disse pra elas que a gente ganhou uma lembrancinha. Foi um café e um Starbucks, aqueles. Isso. Coisa, um gesto. Elas deram para cada educador e os jovens também ganharam. Isso. E daí eu disse para elas, sabe isso daqui? Isso aqui é um gesto. Mas é que tu tá mostrando que tu te importa com a pessoa. Então, agora eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Eu deixei de ser um número e me tornei o Maico. Sim. Né? Porque hoje eu sou reconhecido como Maico. Né? Me criou uma outra perspectiva de vida, porque daí tu começa a abrir os caminhos, né? Eu tava indo para uma área que eu tava trabalhando na Carrizo e eu estava indo fazer um curso técnico no Parobé de mecânica para tentar buscar um outro encaminhamento para sair da onde eu estava. Uma área completamente diferente da que eu estava, que eu queria estar. E aí, do nada, né, surge uma ligação, numa segunda, e aquilo te muda e te transforma. E aí tu cria uma outra perspectiva. Hoje eu tô matriculado, vou fazer um pós. Tô fazendo um pós. Treinamento esportivo. Parabéns. Então, as portas que o Novo Lar te abre, não foi só para os jovens, abriu para mim também. Né? Então, eu deixo de ser um número e passo a ser o Michael. Foi mais ou menos isso que eu coloquei. E é bom ser chamado de Sor, né, cara?
É uma, É uma realização. Sério, eu vou abrir agora meu coração. É bom ser chamado de Sor, cara. E aí eu lembro, agora eu vou contar uma historinha breve. Daí eu fui fazer o meu CREF na semana que eu entrei, eu fui, porque eu tinha deixado ele, sim, como eu não tava usando, como eu tinha feito. Daí eu disse, vou lá regularizar meu CREF. E aí tá eu e minha esposa, estamos sentados na coisa, e aí daqui a pouco, professor Maicon, por gentileza. Daí eu abri um sorriso, aí ela me olhou assim e disse assim, tá se sentindo, né? Eu disse, claro. É bom, né? E é um título, eu tenho tive uma professora na faculdade, minha amiga até hoje, a Camila Bauer, que ela falava a respeito dos... Professor de faculdade tem, né, aquelas vaidades, eu sou mestre, eu sou doutor. Tem uma história dessa também. Mas... Aí a Camila sempre falava assim, gente, esse povo sofre de uma doença chamada titulite. Eles têm um apego ao título. Cara, antes de mais nada, seja professor. Queira ensinar o que tu sabe. Não fica uma vida, porque senão é uma vida inteira correndo atrás de título. Tanto que eu tenho essa resistência, tá? Eu tenho uma grande amiga minha, a Clarissa, ela entrou num curso de mestrado, né? E aí ela assim, e aí, e tu? E eu digo, e eu nada. E eu nem pensar. E o dia que eu resolver, que eu olhar pra tua cara e dizer assim, vou fazer o mestrado, tu me interna que eu tô louco. Sabe? Porque chega, eu não preciso disso. Eu tenho outras coisas na minha vida que eu quero contribuir com a sociedade, não é correndo atrás de título. Entendeu? Porque é bem isso, é titulite, é uma necessidade que tu tem. Se tu vai aumentar... Pra provar alguma coisa. Né? Se tu vai aumentar o teu conhecimento pra... É isso que eu ia falar. Pra dividir esse conhecimento depois, ok. Entendeu? Agora, o problema é que eu via muito nos meus professores da faculdade, por exemplo, alguns, tá? Não são todos. Que era isso, era uma titulite pra bater no peito e dizer eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou PhD, caramba. E aquilo ali ficava guardado na gaveta. Que nem eu tive uma história, quando eu entrei na faculdade, o falecido hoje, Luiz Crescente, ele era fisiologista do Inter. Ele me deu aula de fisiologia do exercício. E um aluno perguntou pra ele, professor, não entendi isso. Aí ele virou pro lado e disse assim, professor não. Professor são vocês. Ai, Jesus, amado. Porque nós seria no caso professores. Vai te deitar, eu sou mestre. Toma banho. Nem doutor, era mestre. Mestre. E aí, essa questão, né, ele levantou. Daí é bem isso também. Mas eu tenho um sonho, que nem eu disse, de fazer. Eu tenho vários sonhos, eu sou um sonhador, né? Que nem diz. O primeiro sonho eu realizei. Cheguei a me formar, trabalhar na área. Eu quero fazer um mestrado. Isso é pra mim. Eu quero adquirir conhecimento. Eu quero pegar uma área e ser especialista naquela área, né? Até não pra mim, pra guardar pra mim, né? Mas pra expandir. Não, é o que eu digo. Se for pra expandir, mano, tá valendo. Agora o problema é que, cara, eu tinha professores que estão lá ainda hoje, tá? Ainda estão lá ganhando 20, 30 mil por mês, tá? Que tem o mestrado e doutorado deles engavetado. Eles não têm essa preocupação de disseminar ou de gerar mais conhecimento. Ou só foi pra inflar o ego também. Não, porque eu te falo isso porque assim, cara, de coração, eu tinha uma professora, tá, na faculdade, ela era doutora em direção teatral, tá? Eu vou repetir, ela era doutora em direção teatral. Ela nunca dirigiu uma peça na vida. É complicado. Entendeu? Então, tipo assim, como é que eu vou confiar numa mulher dessas que não tem a prática que eu tô buscando? Entendeu? Eu dirigi, na minha graduação eu dirigi peça do Stanislavski, peça do fulano, peça do Beltrano. Tá, mas e a vida? Tu tá construindo conhecimento? Tu tá lá dentro do teatro, vendo o que tá acontecendo dentro do teatro? Tu tá batalhando pela cultura? Sabe? Porque isso é uma pauta política também. Quando tu te diz artista, quando tu te diz professor de artes, quando tu te diz professor universitário de artes, tu tem uma bagagem política por trás disso. Sim. Entendeu? Tu tá indo lá vendo como é que tá a cultura, tu tá discutindo pauta de cultura, tu tá batendo lá na porta do teu deputado lá pra... Ou tu só pegou o teu título, guardou na gaveta e tá ganhando teu salário por mês. Porque é isso que acontece. Então, se é pra tu pegar, e eu acredito muito nisso, que tu vai pegar um título de mestre, que tu vai disseminar esse conhecimento, ou que tu vai dar um passo além e tu vai correr atrás. Porque, cara, assim, eu faço um paralelo sempre, toda conversa que eu entro, eu faço sempre um paralelo entre a arte e o esporte. E a importância da arte e do esporte dentro de uma escola, dentro de uma ação social, dentro de uma formação de ser humano, tá? E que o Brasil simplesmente esqueceu isso, tá?
O Brasil simplesmente esqueceu isso. Se tu pegar qualquer escola gringa, e eu tô falando assim, ó, de amigos meus que estiveram lá em loco, não tô tirando isso da minha cabeça, tá? Inclusive essa mesma amiga minha, Clarissa, que agora tá no Canadá, a Clarissa que está no Canadá, ela teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos e ela veio com esse dado. A escola pública americana, tá? A escola da periferia do Bronx ali, que 95% dos alunos são negros, né, que ainda tem essa segregação muito forte nos Estados Unidos, essas escolas, bicho, tem aula de teatro, tem aula de musical. Os caras montam musical. Que legal. Com aquelas crianças preta talentosa lá, com aqueles vozeirão que só preto tem, porque branco não tem, aquela voz não queira, feio porque tu não vai ter, sabe? Cantando de uma maneira maravilhosa, sabe? Numa escola de periferia que o quadro tá quebrado, que a cadeira não tá legal, mas que os caras estão estudando arte. E estão terminando a aula do musical e estão indo pra quadra jogar basquete. Entendeu? Então, quer dizer, a formação de uma sociedade, ela passa pela sensibilização artística e passa pela saúde do corpo. Gente, o Brasil tá adoecendo. Tu pegar esses guris que estão sentados aqui, usando no celular, tu vai fazer um exame de sangue neles, eles estão com os colesterol tudo estourado. Porque isso aqui passa a lanche sentado jogando videogame. E a escola não tá... Vocês estão rindo, mas é real. É real. Se a gente pegar e fazer um exame de sangue, vocês estão tudo ferrados. Vocês estão pior do que eu, bicho. Estão pior do que o professor Mike. Por mais barrigudinho que seja, ele está sempre correndo na quadra. Pelo menos alguma coisa ele está fazendo. Você não faz nem isso. Entendeu? Então é uma preocupação. Eu traço esse paralelo e eu fico... Cara, eu realmente é uma coisa que mexe comigo, que me indigna. Porque a educação brasileira, ela simplesmente baniu a educação física do seu quadro curricular e ela baniu a arte. Teve um projeto de lei, a lei está vigorando, essa lei existe, que tu tem que contemplar pelo menos uma das 4 áreas artísticas dentro da escola. São 4, tá? É música, teatro, dança e canto. Música, teatro, dança e... ai, meu Deus, artes visuais, tá? Desenho e pintura, tá? Tu tem que ter uma das 4. Pelo menos uma das 4. E parece que a música durou uns 2 ou 3 anos que a música era obrigatória. Toda a escola tinha que ter aula de música. Não foi pra frente, cara, não vigorou. Os caras voltaram atrás na lei. A coisa não é cumprida. Por quê? Porque não tem profissional na área. Eu tô aqui, ó. Mas, e assim como eu, junto comigo se formaram mais 15 professores. E no outro ano mais 15, no outro ano mais 10, no outro ano mais 20. Sim, então tem gente aí pra trabalhar. Não tem vaga. E se abre a vaga, não tem estrutura. Aí eu chego dentro de uma escola para dar aula de teatro, eu não tenho um palco, eu não tenho um auditório, o que me adianta? Aí arrasta as cadeiras, tu perde 10 minutos arrastando as cadeiras da sala de aula para dar uma aula de 50 minutos. É verdade. Que se parar para pensar é bem pouquinho tempo. Entendeu? Então cadê? Sim, é complicado. A questão da educação física também, ela é bem... tem muito pouco período para trabalhar, né? Agora com esse projeto inicial ali, que começou em algumas escolas, né? Turno integral, diz que deu uma melhorada, mas também não é o que deveria ser. Né? Agora eu vou falar uma coisa, só para pontuar minha indignação e como as coisas funcionam, tá? E vou falar olhando para a câmera. Esse cara que tá sentado aqui, tá? Como ele tem 4 horas por dia para trabalhar com as turmas quando vem aqui, porque a galera vem para cá é um período inteiro de manhã ou de tarde, tá? Amarrou um amistoso aqui dos guri dele com os guri do outro lugar, e não sei de onde é que desceram aqueles guri lá, e deu uma surra nos guri de 12-6. 12-6, eu não tô falando 1-0, foi 12-6. Foi uma enxurrada. E outra coisa muito importante, os guri e as gurias jogando, teve gol de guria, jogando no meio dos guri, tá? Por quê? Porque esse cara aqui faz o trabalho que era para ser feito nas escolas, no contraturno, como era no meu tempo. A educação física era de tarde. E a questão que nem eu vejo a felicidade deles de aprender algo novo, né? Mas, cara, porque que nem o que foi aquele dia? Ontem, dando uma movimentação, nós estamos trabalhando no sistema de movimentação com alunos de 12 anos. E tem alunos que estão educandos. Eu ainda bato, né? Mas o que acontece? Eles estão bem acima, jogada ensaiada. Antes desse amistoso que a gente marcou, eu marquei um amistoso contra os nossos educadores. E pode perguntar pra eles tomaram a rodeão dos guris de 12 anos. Eu só gritava jogada tal. O Luan ainda brinca comigo, disse, tu gritava 1, quando nós pegamos a 1, tu chamou a 2, nós pegamos a 2, pegava a 3. Não tem, eles estão fazendo, estão evoluindo.
E, pessoal, amistoso aí, ó, tamo à disposição. Ai, Só que legal. marcar, vem embora, vamos jogar, vamos claro. trocar experiência. É isso aí. Né? Sabe? Cara, é fantástico de ver, e aí tu vê refletido primeiro no rosto deles, na alegria de estar fazendo o que gosta e tá tendo êxito naquilo, e o comportamento deles aqui dentro, Exemplar. sabe? Tipo, não tem o que falar das crianças do oratório. De vez em quando eles pisam na bola, dão umas rateadas aí, mas, cara, tu falou, ei, tu não precisa terminar a frase. Sabe? Porque eles sabem que eles estão fazendo besteira, porque eles estão orientados por ti, pela Aline, que faz um grande trabalho também junto contigo. E, cara, é fantástico de ver. Só que, infelizmente, nós estamos aqui, quietinho no nosso canto, com 25, 30 alunos. Eu tenho, na matriculado, de manhã tem 20 e de tarde tem 30. Pois é. Agora aumentou um pouquinho porque teve a questão do aumento da idade. Claro, mas é muito pouco. Pra Viamão, Sim. eu não tô nem falando de Porto Alegre, tô falando de Viamão. Pra Viamão é muito pouco. Isso verdade. tinha que ter em muito mais lugares. Essa gurizada tem que estar ocupada. Exatamente. Sabe? Com arte e com esporte, cada um na sua, fora do que tem que aprender português, matemática, geografia, mas, sabe, tu tentando. Ai, meu Deus do céu, cara. Se deixar, eu vou até. É um troço que mexe muito comigo. Aqui em Viamão, o Novo Lar é um lugar de mais oportunidade, assim, para os jovens, né? Mais jovens, assim como eu, e as crianças também. É que tem nas comunidades, tem algumas comunidades que fazem um trabalho bacana, que é a questão de ajudar. Claro, é um dia. Até a gente marcou o amistoso, esse que a gente marcou no primeiro amistoso comandando, foi contra o pessoal da Lomba Tarumã. Então, Roger, lá o pessoal, ele faz o trabalho que todo final de semana eles dão uma aula comunitária pro pessoal dali. Tem na estalagem também, onde eu moro, também tem lá o River, também faz o mesmo trabalho. Aí tem a questão do São Cristóvão ali também, na São Cristóvão. Ouvi falar também aqui embaixo, aqui no Reze do Gano, que é o Santa Fé, se não me engano também. Tem a questão aqui também aqui do Águias, aqui no campo também, que eu acho que é o Jorge, né? Se não me engano, eu acho que é o Jorge da aula. Sim, acho que é. Então, tem pessoas, não entidades, que tentam dar um pouco do seu tempo para ajudar. Recurso? Cadê o recurso? Tem a estrutura, né? Do sangue. Exatamente, é isso que falta, cara. Exatamente. Falta governo olhar para nós e dizer, mano, é o futuro que tá aí pela frente, é o futuro da cidade, é o futuro do país, tem que investir nessa galera, tem que meter uma grana. Vamos andar, que nós estamos com 10 ideias já. Eu quero saber desse retiro espiritual aí que tu fez. Sim, eu tô curiosa pra saber isso desde o início. Vamos lá, então. Vamos tocar-lhe ficha. Explica um pouco como é. Foi um retiro espiritual? Não foi um retiro espiritual? Tu tomou uma cervejinha lá? O que aconteceu? Conta pra nós o que aconteceu. Mas aonde é mesmo o retiro que tu foi? Foi na Penha, perto do Beto Penha. Carreiro. Tu foi pro Beto Carreiro, acho que de Queria. Russa, né? Queria. Não foi. Queria. Para, não me enrola. Queria comprar uns 2 passaportes, passar uns 3 dias lá. Ainda mais que a Atlântida tava batendo todos os dias, que junho é o mês que de menos movimento no Beto Carreiro. Tá, que tu não foi. Para. Aquelas águas sujas. Deus me perdoe. Não, o lugar é lindo. Assim, ó, a casa de frente pro mar, o mar é... Não dá nem, vamos dizer, Ficou numa casa de frente pro mar. De frente pro mar. Nossa. Tu acordava, tu olhava assim de cima, assim, tu olhava o mar, assim, as ondas batendo, assim. Aquele mar sujo. Horrível. A coisa marrom. Eu, gaúcho, entrei todos os dias. Eu não tenho 28 graus, eu entrei, vou tomar banho. Sem frescurinha, sem frescurinha. O pessoal... 28 graus e ele tá tomando banho de mar, tá Tipo, doido. e aí Tem que aproveitar, não é sempre, né? E o pessoal lá de Santa Catarina, do Paraná, tudo, não, eu não Tá vou frio? Vambora. Mas, olha, foi uma experiência, assim, ó, muito legal. Eu vou levar isso pro resto da vida, porque foi momentos de aprendizado, momentos de troca de ideias. Algumas a gente vai aplicar aí. Né? Vamos tentar aplicar, né? Vamos ver, já estamos trabalhando algumas para essa semana. Momento de busca de identidade, que nem eu falei, eu saio ali, eu mais ou menos vira a chave, que é aquela questão que eu falei, que eu saio do número e me torno Maico. Primeiro contexto que foi trabalhado foi a identidade lá. Né? Então, tipo, aquilo dali já mostrou onde eu tava indo, né? Foi o cartão de visita. E o pessoal trabalha ali aquele primeiro momento ali, né? Tem muita oração, a gente acorda às 8 horas, tem um bom dia, daí começa uma atividade. O primeiro dia foi o Padre Sérgio, que
que é o nosso vice-inspetor que tocou, né, Aham. sobre o Bom Pastor. No segundo dia foi o Wendel que trabalhou com nós. O Wendel faz parte da inspetoria, né, como leigo, e ele trabalhou com nós o cotidiano. Daí faz várias atividades dinâmicas, isso de manhã e de tarde, né. Tem à noite também tem atividades à noite. Ah, de manhã até de noite. Até de noite. Mas estava em atividade até às 10 da noite. Começava às 8, até às 10 da noite tu tem atividades. Nossa. Terceiro dia veio o Padre Diego, né? A ensinar um pouco sobre a oração salesiana, né? Pra gente pegar esse contexto bem de Dom Bosco ali, né? Pra gente saber um propósito. A gente é educador social, mas a gente é educador social salesiano. Tem uma diferença ainda maior, que a gente, a acolhida é diferente, o tratamento é diferente, como a gente, Com certeza. né, tenta educar é diferente, e a gente sabe porque a gente esteve fora, o Rodrigo também esteve fora, também sabe que é diferente, né. No quarto dia foi o Padre Assis, né, na acolhida do outro, que daí trabalha mais ou menos isso que eu estava comentando anteriormente. Sim. No último dia foi a vida como vocação do Padre Jefferson, né? O Padre Jefferson é da paróquia lá de Itajaí, junto com o Padre Assis. O Padre Sérgio é da vice-inspetoria. E o Diego é de Guarapuava, do Paraná. Então daí tu tava numa casa com, são 12, 15 com os 3, mais 3 padres, 18 pessoas. São lugares diferentes, culturas diferentes, obras diferentes. Não era só obra social, tinha colégio, tinha o pessoal da paróquia. Então, tipo, cada um tem um trabalho diferente. Por exemplo, que nem o da obra, as crianças vêm até aqui, né? Todo dia. Na paróquia, uma vez por semana, no caso, eles vão lá se reunir no oratório. E nem sempre é os mesmos. Uma semana vai um, outra semana vai outro, depois assim por diante. E no colégio, que também é outra diversidade, né, de trabalho. Então tu vai pegando, vai trocando convivências além do que a gente aprendeu, né, o ensinamento dos padres, do Wendel, da Letícia e do Teco. A gente aprende as experiências de vida deles, né, de culturas diferentes, de espaços diferentes. E tu recebeu esse convite? Como é que foi? O convite veio da coordenação, né? Isso foi... Deixa eu ver, nós estamos em... Julho. Foi início de junho, né? Daí a Eliane, a nossa coordenadora, junto com o Luan, me chamaram e me fizeram convite. Pra se eu queria fazer a escola, na qual eu aceitei de pronto, Né? de bate-pronto. Louco pra dar uma voltinha em Santa Catarina. Mas foi assim, olha, é que nem eu disse, quem tiver a oportunidade, dos educadores, dos coordenadores, puder ir, vão. Vale muito a pena. Tu aprende muito. Que nem eu disse, eu fui atrás de ideias e de respostas. Eu busquei os dois. Busquei respostas para ver que é aquilo mesmo que eu tô fazendo tá certo, não tava errado, né? E que é, para esclarecer, né? O errado é eu trocar o que eu tinha o certo pelo duvidoso, bem dizer, vamos dizer assim, né? E não é o duvidoso, na verdade é o caminho certo. Sabe que, cara, assim, ó, eu tenho umas coisas, assim, umas coisas meio místicas, assim. Vamos eu lá. gosto de incenso em casa, eu acredito em astronomia, astrologia, eu acredito no espiritismo. Acredita de tudo um pouco. Eu acredito tudo um pouco, eu sou de religião de matriz Acredita no afro, Michael. acredito no Michael. E eu, cara, assim, ó, e quanto mais velho eu fico, parece que as coisas ficam cada vez mais claras na minha frente, assim, ó, que, mano, nada é por acaso. Entendeu? Nada é por acaso. Primeiro de tudo, eu falei pro padre aqui uma coisa que é uma frase do Emicida, mas que eu já falava ela antes, só que eu falava diferente, só que o Emicida fala de uma maneira mais legal, porque é o Emicida, né? Que ele fala que Deus fala através dos mano. E, mano, isso é muito verdade, sabe? Cara, o homem velho fala pela boca dos amigos. Isso, agora, antes de eu vir pra cá, eu tava num período bem de transição, assim, na função da comédia, da minha vida artística, cheio de dúvidas, não sei o que e tal. Cara, o que veio de conselho, que eu olhava pra cara da pessoa e falava assim, mano, não é tu que tá falando isso.
Juro pra você assim, ó, não tô exagerando. Não era a cara da pessoa me falar aquilo, mas a pessoa simplesmente abria a boca e falava. E eu pensava, bicho, não é ele que tá falando isso, cara. Não pode ser. Essa pessoa não me falaria isso. Mas por que ela tá falando? Porque, cara, tem que ter uma providência divina por trás disso. Não é possível. Eu sempre falo, assim, ó, independente de religião, de qualquer coisa, a gente tem um propósito em cima dessa terra. A gente não veio pra cá passeio, entendeu? Mas qual é o teu propósito? Sabe? Qual é o nosso propósito? Por que a gente veio? E isso, cara, e eu acredito em pessoas comuns e pessoas com privilégios. E, cara, eu acho que a gente é muito privilegiado, bicho. A gente é muito privilegiado porque eu estar no Novo Lar hoje é isso. Porque era pra eu estar aqui desde 2019. Desculpa, desde 2021. Era pra estar aqui desde 2021. E eu falei não. E aí, em 2023, eu desempregado, a carreira artística não indo do jeito que eu queria que fosse, num aperto desgraçado de grana, tocou o telefone. Ó, aquela vaga abriu de novo. Tu quer? Quero. Porra, de 2 vezes eu dizer não, só um pouquinho aí, é muita burrice, entendeu? É tudo, né? Tudo Era tem seu pra te tempo, estar né? aqui. Né? Era pra eu estar aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas era pra eu ter passado por essa experiência aqui, entendeu? E eu disse não lá atrás. E aí, a oportunidade não bate 2 vezes na porta. Bateu! Eu tive essas 2 vezes. E foi, se eu né? recusar? Se eu recusar agora é burrice. Sim. Porque é bem isso, cara. Eu não falava com o Luan há mais de 2 anos. Não brigamos, mas tipo, ele foi fazer a vida dele, eu fui fazer a minha. Eu trabalhei com ele em outro coisa social lá em 2019. E beleza. Aí da outra vez, em 2021, já tinha sido o Luan que tinha me mandado um salve. E agora de novo eu disse, não, só um pouquinho, peraí. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer lá. Eu vou lá, eu vou dizer, não, vamos. Cara, eu tava em Santa Catarina também. Eu fiz a minha entrevista pelo computador. Entendeu? Tipo, tudo pra dar errado. Sabe? Cara, como é que tu não pode estar aqui pra uma entrevista? Eu tô te oferecendo um emprego. Eu tô pensando do lado do empregador, tá? Eu tô te oferecendo um emprego e tu não pode estar aqui, bonito. Que tão especial tu é que tu não pode estar aqui pra fazer uma entrevista. Eu não posso me pegar de surpresa em Santa Catarina, mas faço via internet a hora que vocês quiserem. Foi o que aconteceu. 2 horas da tarde eu fiz a minha entrevista, 5h30 eu tava empregado. Porque, né, não tinha estado nada, só me ligaram dizendo, te apresenta segunda-feira porque é tu que nós queremos. É todo um... Mas de repente, na verdade, também, vá que 2021, de repente, não ia dar certo. Daqui a pouco, né? Sim, pode ser, pode ser. Tem tudo isso, entendeu? Mas tem seu tempo, né? Mas dizer não 2 vezes pra mesma oportunidade, aí é muita burrice, né? Era pra ser. E é legal, que nem falei, esse negócio que tu fala, que as pessoas falam coisas, às vezes, que tu tem que escutar, né? Tipo, pra ter... Deus falando através do humano. Sexta-feira, quando eu saí daqui, o Zeca tava naquela formação, ele falou... Ele disse como é que a gente... do caminho. Se tu não tem um caminho, qualquer caminho serve. Eu tava bem assim. Eu não tinha um caminho trilhado, né? Uhum. E aí eu queria voltar pra minha área, mas voltar... Eu tava fazendo força, não tava fazendo força, eu não sei te dizer. Uhum. Tava lá largando currículo, mas eu tava fazendo força realmente pra voltar ou não? Né? Já tava indo para um curso de torneiro mecânico, não? Curso, mecânico industrial. Mecânico industrial, tu vê? Né? E aí chegou, daí eu disse assim, tava indo pra qualquer caminho. Ele tava chegando pra todos os lados, né? E eu só fico imaginando o homem velho lá em cima assim, ó. Mecânico industrial, tá bom. Ô, meu moço, dá um jeito aí, ó. Tem um sobrando ali, ó. Vai servir pra ti, pega lá. Não, e Rodrigo, primeiro dia de aula no técnico. Foi um desastre. Tocou a ligação. Não. Primeiro Foi no primeiro dia de aula. Foi na segunda-feira. Eu tava me arrumando para ir pro curso técnico no Parobé. Que eu consegui a vaga, tem sorteio lá, é bem concorrido o Parobé. É um curso bom, né? Eu até escutei, curso para quem é da área. Claro, show de bola. Óbvio. Pra mim eu não sei se seria, né? Mas aí tô aqui, 4 e pouca, tem como tu vir aqui? Tá, só tô terminando de me arrumar para ir pro curso, já passo aí. Daí tu vê como é, diz assim, não, vou lá fazer o curso técnico. Não, tu não vai. Vai trabalhar no... Tu não vai. Tu ia. Eu me arrepio todinho. Tu ia. Tu ia. Me arrepio. Não vai mais. E aí tu já muda completamente, que nem tu disse, tu tá indo aqui, né? Daí disse, não. Volta, é do outro lado, o caminho é do outro lado. E aí transformou tudo. A alegria que eu vejo das crianças hoje e do pessoal da minha volta, a equipe é excelente. É muito legal. Tenho que
reclamar. Eu nunca trabalhei com uma equipe tão boa. Isso isso que eu quero dizer. Eu trabalhei em lugares. Tem história. Todos professor que eu paro pra conversar fala isso que tu falou agora. Não, a equipe Sobre a é boa. equipe. Porque, tipo, tu vê que tu olha pra um lado, a pessoa tá fazendo um bom trabalho. Tu olha pro outro, a pessoa tá fazendo um bom trabalho. Tu não tem, sabe, aquilo que tu possa dizer assim, aquela dali tá, né, não tá naquele ritmo. Não, parece que tá todo mundo no mesmo compasso. Exatamente. Né? Na mesma respiração. E a gente inventa uma moda aqui, todo mundo corre pra dar uma força na Exatamente, medida do possível. Aqui no podcast mesmo, a gente tava conversando nos bastidores, né, que o Gabriel largou a bomba na minha mão, saiu correndo. Mas não, o Gabriel me ajuda ainda, cara. Sim. Sabe? Tipo, o que eu preciso de a parte gráfica e tal, que me aperta de tempo. Ele já veio pra cá fazer corte pra mim. Sim. Então, tipo assim, ó, a gente tá sempre correndo, dando exatamente. suporte pro outro no Exatamente. que é possível. A festa junina que a gente teve aqui, parou todo mundo pra fazer bandeirinha, porque a gente tinha que enfeitar o pátio, e todo mundo bota os alunos pra cortar bandeira também, a gente dá um jeito, se separa. Isso é muito legal aqui dentro, cara. Isso é de verdade. Que nem a própria questão do amistoso. O amistoso era os alunos do oratório. Então, tipo, vai estar o Maico e a Aline. Não, tava todo mundo. Veio todo mundo. Fizemos ali teve o piquenique, né? Foi muito bonito aquele dia. Daí fizemos a preparação do jogo, eu dei palestra, fiz pra eles tudo, que coisa. Teve hino, Teve tudo. hino, teve tudo. Ah, sim, eu acompanhei pelo Instagram. Porque eu queria dar essa experiência pra eles, porque até então eles tinham o amistoso era entre manhã e tarde. Daí a gente conseguiu esse amistoso através do Roger lá da Lomba Tarumã. E eles vieram pra cá e jogaram conosco. E daí teve gente que tava botando calção e camisa a primeira vez aqui. Nossa. E não é gente, tipo, que nem o João grandão, aquele, só tem tamanho, 12 anos. Ele tava botando calção. Professor, eu não pensei que ia estar tanta gente. Então, tipo, tu via que ele tava, né? Ele tinha que vivenciar aquilo, né? Então foi show de bola. E nós num gritedo e brigando com o técnico do outro time, nós ali legal. na raça. Foi uma 12 a 6. experiência pra eles, né? Mas tá louco. Sim, não, vão Bem ter legal. mais. Agora nós queremos ver aí uns campeonatos, uns outros amistosos aí pra eles ter essa oportunidade aí também. É Sim. isso aí. Maicon, infelizmente, o papo tá maravilhoso, mas eu tenho que dar lanche, porque meus alunos estão todos morrendo de fome aqui. Minha barriga já tá mancando aqui já. Cara, foi assim, ó, que bom conversar contigo, que bom ouvir tuas histórias. Não é puxa-saquismo, tu sabe muito bem que a gente se dá bem desde os primeiros dias aqui, a gente troca uma ideia, a gente brinca, a gente pega um no pé do outro, a gente tem um pensamento e uma visão de vida, de trabalho muito parecida, assim, e que bom poder te conhecer mais, ouvir mais as tuas histórias, e cara, vida longa pra ti aqui dentro, vida longa pra ti na educação social, que, cara, assim, ó, eu não te conheci antes, mas o cara que eu conheço agora é esse cara que é apegado, que é um paizão pros guri, sabe? Eu falo pros guris, mas tem as meninas também que fazem parte do futebol, são menos, mas assim, pras crianças, tu é um paizão, sabe? Tipo, tá sempre abraçando todo mundo, tá sempre acolhendo todo mundo, tem essa preocupação, não é só futebol, né? É bom frisar isso, não é só futebol, tem muito mais coisa envolvida nisso. E eu vejo que tu não é um cara que, tô aqui cumprindo meu horário e vou embora. Não, tu realmente tem um projeto e tu tá botando ele em prática. A gente vê isso na quadra, a gente vê isso no dia a dia, e aí o resultado não tem como ser outro, né? A gente bota os guri pra jogar, é uma lavada. A ponto do outro técnico dizer assim, não, isso aí não é sub-12 nada, isso aí já tem uns 15 anos. Não, a gente só nos nossos somos melhor nutridos, eles são maiores só, mas eles têm 12 anos, paciência, e jogam melhor também, né? Bom, Rodrigo, a Jennifer ou eu? Pode responder. Pode responder. Obrigado pelas palavras, né? Fiquei lisonjeado pelo convite, né? Bom falar um pouco sobre a minha pessoa, né? E com certeza quero ficar aí muitos anos aí no Novo Lar e na companhia de você também. Amém. Aqui, né? Tocando ficha que tá dando certo Vamos embora. esse time. Agora, te conhecendo melhor, te acho assim incrível, né? Já te achava incrível. Conversei já contigo no pátio, lembra? Quando eu Lembro. te pedi um conselho, lembra? E te acho profissional incrível, eu me sinto honrada em te conhecer um pouquinho da tua história e sucesso pra ti, tá? Aqui dentro do Novo Lar, que tu sempre siga o caminho certo. Obrigado, tá? Jennifer. Também te elogiar, eu já te elogiei já dentro do primeiro Sim. podcast. A tua evolução é gigantesca, continua Muito nesse obrigada. caminho. O Rodrigo tá fazendo um excelente trabalho aí. Então já tô fazendo um... Mas, Tá criando uma monstrinha. Tô. Mas é legal ver a tua evolução. Muito tá de obrigada. parabéns mesmo. Considerações finais?
Vamos lá. Quero continuar sendo esse guri dos meus, sonhador, né? Feliz, alegre, que eu possa ajudar bastante as crianças. O pessoal que precisar de ajuda sabe que pode chegar aí, conversar, que estou bem aberto. Amém. Tá? E obrigado mais uma vez aí, pessoal. É nóis. De nada. Então foi isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, curtido a história do Maicon. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Se não gostou, fica na tua. Não precisa comentar. Só dá um like, deixa o like. Deixa o like e vai embora. Não vai cair o dedo se tu der o like. Galera, mais uma vez, sigam aqui, tá aqui embaixo o nosso Instagram, tá? Se inscrevam no canal, acompanhem aí as nossas conversas, os nossos bate-papos. Toda quarta-feira, 4 da tarde, tá subindo episódio novo. E era isso. Era isso, tchau, gente. Então tá, beijão. Até a próxima. Até o próximo. Beijão, tchau, tchau.